Prezados e amados irmãos, presente em nosso templo e via internet. Nesse instante eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que faço em nome de Deus nosso Pai, em nome do Divino Espírito Santo, o Espírito do amor, da misericórdia e da justiça. Cumprimento em nome de Jesus, nosso verdadeiro amigo, nosso eterno Salvador. Em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe, Rainha do Reino dos Céus, uma santa que nós devemos tanto carinho e tanto amor. E cumprimento em nome da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. Uma santa nova, prometida por Jesus quando esteve nesta terra em seu corpo físico. Promessa de Jesus que nos daria outro Espírito Consolador e que este Espírito da verdade estaria conosco para sempre. E cumprimento também em nome do santo profeta e irmão Aldo. Outro santo que nós, família de Deus, devemos tanto carinho, tanto amor por este santo. Porque por 44 anos à frente da nossa igreja, não pregou apenas por palavras, mas ele nos ensinou com a sua própria vida, como nós devemos ser verdadeiros filhos de Deus. Amém. E a partir desse instante, amados irmãos, iremos iniciar a nossa reunião de oração. Uma reunião de grande poder para todos nós, porque estaremos diante ao Espírito Santo de Deus, não somente para pedir, mas para agradecer a Deus por este planeta, por a nossa saúde, por nossa igreja, agradecer a Deus por nos ter dado o seu próprio Filho em sacrifício. E eis o momento da reunião para que possamos nos preparar no decorrer da mesma, para que quando chegar no momento certo, falar com o Espírito Santo de Deus, nós possamos estar preparados. Por isso, não somente aqui dentro do nosso templo, mas em seus lares também, se faz necessário a sua reverência. Porque estaremos diante ao Espírito Santo de Deus, estaremos diante do nosso Criador, e juntamente com ele a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, Jesus e Maria Santíssima, irão participar também. E nesse instante, amados irmãos, eu convido por gentileza, aqueles que puderem, para que fiquem em pé, para que possamos cantar o corinho de número 1, Igreja Forte. Em sentido de reverência, vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, nesse instante estamos diante a este tabernáculo tão santo, onde cremos de todo o nosso coração com toda certeza, que és a igreja que representa a segunda vinda de Jesus a esta terra, a igreja apostólica, a igreja do Senhor, ó Deus. Estamos diante de uma reunião voltada ao Teu Divino Espírito Santo, onde logo mais iremos falar com o Seu Espírito
Iremos expressar ao Senhor as nossas dificuldades, as nossas lutas. Porque embora, ó Deus, sendo seus filhos da sua igreja, mas ainda vivemos nesta terra. E precisamos muito, ó Deus, do teu amparo, da tua proteção, para que o Senhor possa enviar anjos a nos guardar nesta terra. Por isso, ó querido Deus, juntamente com o teu divino Espírito Santo, eu peço ao Senhor que no decorrer desta reunião, o Senhor esteja voltado para a mesma, ouvindo as petições de teus filhos que aqui estão. E neste momento, ó querido Jesus, nosso divino Mestre, lembrar do Senhor, falar do Senhor é uma alegria muito imensa em nosso coração, porque lembramos de um verdadeiro amigo, de um verdadeiro irmão, irmão esse que veio dos céus se dar em sacrifício por nós, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade, ó Jesus, de falar com o nosso Criador. O Senhor veio a esta terra viver como ser humano. Por isso eu convido não somente o Senhor Jesus, mas a Senhora, a Mãe Maria Santíssima, a participar conosco nesta oportunidade, a darmos entendimentos e sabedoria, para aprender um pouquinho mais dessa mensagem neste boletim, onde fala da imagem e a semelhança do nosso Deus, do amor, do carinho que Deus teve em formar este planeta. Por isso, ó Jesus, eis o convite ao Senhor, o convite à Senhora, Mãe Maria Santíssima. E neste momento, Santa e querida Vó Rosa, Espírito Consolador, Profeta Santo Irmão Aldo, convidamos Deus e o Divino Espírito Santo, Jesus e Maria Santíssima, a estar aqui conosco. Por isso eu digo à Senhora, Santa Vó, ao Senhor, Santo Irmão Aldo, que nós precisamos do teu amparo em todas as atividades desta reunião. Aqui neste púlpito, Santo Profeta e Irmão Aldo, está entregue em tuas santas mãos, porque o Senhor, somente o Senhor, é o verdadeiro pastor, porque recebeu a incumbência deste ministério de ser o pastor das ovelhas do povo de Deus. Eis aqui as tuas ovelhas presentes via internet, em busca de um alimento espiritual, ó Santo Profeta e Irmão Aldo. Por isso o trabalho aqui deste púlpito está entregue em tuas santas mãos. Que o Senhor possa me usar a retransmitir a todos nós o alimento que nós estamos precisando. E a Senhora Santa Vó Rosa abençoa nossos irmãos do coral, regentes e adjuntos, para que possam numa comunhão de espírito cantar hinos de exaltação, preparando o nosso espírito para que no momento exato de falar com Deus estejamos preparados com esses hinos cantados, com essas mensagens que têm um poder muito grande sobre as nossas vidas. E que abençoe também nossos diáconos, nossas diaconisas, pastores aqui presentes, para que nós possamos numa união de espírito realizar aqui um trabalho no ministério apostólico 100% feito com amor e com muita dedicação. E eu peço ao Senhor, Profeta Santo Irmão Aldo, aos nossos membros aqui presentes, aos nossos internautas conectados, que o Senhor esteja sempre ao lado deles no decorrer desta reunião, o fazendo-os conhecedores desta mensagem, desta oportunidade, para que possam sim encontrar o alimento que estão precisando. E neste momento, ó querido Deus, em teu santo nome, eu declaro esta santa reunião de oração iniciada. Amém. Vamos cantar o corinho de número 82, ó Espírito Santo.
pessoas da família, no trabalho e na escola. Há muito que fazer, precisamos dar exemplo, precisamos obedecer. Nossa missão é a igreja divulgar, pois a cada dia temos almas a colher. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, por isso precisamos fazer acontecer. Vamos apostólicos ajudar e Ronaldo. Vamos apostólicos, temos que lutar. Muitas são as almas que o Primaz tem que salvar. Se nós vamos ajudar, vou e Ronaldo. Almas a salvar, somos os ceifeiros de Deus a trabalhar. Ajudar esta obra sem nunca Precisamos escolher o que melhor fazer. Obreiros apostólicos, pregar sem duvidar. Coristas e músicos com um só objetivo: diaconisas, zelar de tudo com amor. Membros finalmente também a trabalhar. Esta obra precisa de apostólicos fiéis. Vamos apostólicos ajudar o Ronaldo.
natural. Tão simples é observar, é dizer que a flor é da terra e a ave é do ar, que a flor dá o perfume e a ave o trinado pro mundo ornamentar. Mas por se falar nestas coisas que o meu modesto modo de observar criou, coisas que são facilmente explicáveis, que Deus entre nós colocou. Também certas coisas ao nosso redor, que bem é melhor se abster de explicar. Mas quero lembrar uma criatura de inexplicável lidar. Meu santo primaz, que abençoando o povo, seus gestos, seus modos, meneios, enfim, não sei explicar o que dele emanava quando ele olhava para mim. Simplicidade, candura e grandeza, e beijo sua mão e prossigo, enfim, por admirá-lo até hoje imagino. Parece que Deus é assim. Parece que Deus é assim. Prezados irmãos, ao ouvir este hino, lembrar do nosso profeta, quando ele ficava aqui em nossos corredores nos atendendo, nos transmitindo segurança, carinho, amor e mansidão, nos mostrando como nós devemos ser nesta terra, pessoas humildes, amigáveis, pessoas que são verdadeiramente amigos dos seres humanos. E se um dia você quer ver este santo novamente, a decisão está em suas mãos. Obedeça, simplesmente obedeça às leis da Igreja Apostólica. E falar do santo irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, eu tenho em minhas mãos um depoimento de fé, onde esses dois santos provam novamente que estão agindo em prol daqueles que são verdadeiros apostólicos,
mostrando para nós que vale a pena obedecer e seguir a Santa Vó, para que no dia mau de nossas vidas, a Santa Vó Rosa possa estar ao seu lado, o Santo Irmão Aldo possa ter a oportunidade de te ajudar. Assim narrou a nossa irmã Creuza Maria Aparecida dos Santos, residente em Mariporã, no estado de São Paulo. Assim testemunhou em sua carta de 20 de setembro de 2022. Dia 25 de agosto de 2022, eu tive um mal súbito e fui ao hospital e o médico me receitou um remédio contra dores nas articulações. Porém, prejudicou minha pressão arterial. Eu fui para casa dirigindo na rodovia, mas deu problema no meu carro, que em determinado trecho parou e apagou por completo. Eu estava na terceira faixa de passagem e passava muitos carros, caminhões e carretas, bem próximos do meu veículo, apagado. E eu clamava por Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, e fazia sinal para os motoristas desviarem, quase me atropelando. Por causa do remédio que havia tomado, quase desmaiei na pista, mas a porta do meu carro estava aberta e bateu muito forte na minha mão, causando luxação com inchaço, e roxeou por providências do Santo Irmão Aldo. Passou no local um motorista conhecido dirigindo uma viatura e me levou para casa, e depois minha família foi guinchar meu carro sem haver nenhum acidente. Agradeço a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que me livraram de graves acidentes, de graves consequências numa rodovia muito perigosa. Assinado Creuza Maria Aparecida dos Santos, sou diaconisa na sede da Igreja Apostólica. Portanto, amados irmãos, mais uma vez a Santa Vó Rosa, juntamente com a Mãe Maria Santíssima, a Rainha dos Céus e o Santo Irmão Aldo, amparando e guardando os seus filhos. Iremos ouvir, amados irmãos, por este coral, orando a Deus. Neste momento, meu pensamento atravessa o universo e pela fé chego ao trono do meu Pai bendito, meu Criador. Venho suplicar ao Senhor um pouco mais da tua santa unção, buscar forças para o meu coração.
Prezados e estimados irmãos, presente e os nossos internautas. Hoje iremos meditar sobre o nosso Criador, onde traz o título em nosso boletim, a imagem de Deus, onde descreve assim, conforme descreve a Escritura Sagrada em Gênesis, depois de haver Deus criado os céus e a terra, e todas as coisas nele existentes, foi criado o homem para nela habitar. Disse o Criador: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Bem sabemos, amados irmãos, que na criação do mundo, Deus fez os céus e a terra, e depois Ele disse que haja luz, e houve luz. Logo mais, nosso Deus, no próximo dia, Ele disse: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E assim o fez. Novamente o nosso Deus, porque Ele viu que tinha feito era bom, novamente Ele disse: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Novamente nosso Criador viu que tinha feito algo bom, que era bom, e Ele disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas,
que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, e sobre a terra assim se fez. Disse Deus novamente: povoem as águas, deem enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E mais uma vez disse Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E Deus, amados irmãos, Ele diz no plural. Somente quando Ele faz o homem, Ele fala em plural. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Buscou Deus, amados irmãos, fazer o homem com o divino Espírito Santo e Jesus, para que fossem perfeitos, para que fossem 100% semelhança dele, Deus, para viver nesta terra uma vida justa, para desfrutar das maravilhas que Deus fez com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação. Dedicação esta, amados irmãos, nós vimos um solo que cantou a imagem de Deus, onde fala sobre a flor. É tão bonito quando nós vimos os jardins floridos, as árvores dar frutos, a água que bebemos, o ar que respiramos, os oceanos, que perfeição, mas muitas das vezes deixamos passar despercebidos. Muitas das vezes levantamos em nossos lares, nem falamos com Deus, nem agradecemos a Deus pela vida, pela saúde, pelo dia, pela água que iremos tomar, pelo ar que estamos respirando, pelo solo que pisamos. Este planeta, amados irmãos, foi Deus quem fez. Todas as coisas nele feitas por Deus são perfeitas. E nós, povo apostólicos, devemos amar o ambiente, porque foi nosso Criador quem fez. Mas quando Deus diz, amados irmãos, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, é porque Deus quer que nós vivemos em santificação, em perfeita unidade com Ele, Deus, com o nosso Criador. E Deus, amados irmãos, Ele foi ainda mais além com o ser humano, com o homem. Ele desce dos céus e vem a esta terra, especificamente para fazer a mulher. Veja, amados irmãos, o amor do nosso Criador para com nós. E Deus assim o faz com tanta perfeição a mulher, dando ao homem uma companheira para formar famílias santas para o reino dos céus, para formar filhos, para viver em harmonia, para que quando Deus quisesse ver o ser humano, ver os seus filhos nesta terra, Ele pudesse ver uma família harmoniosa, uma família cheia de respeito, de fidelidade ao reino dos céus. E eu irei ler, amados irmãos, dando sequência, que diz assim: o homem espiritual é santo inteiramente consagrado ao Pai. Além de semelhante a Ele, é a imagem de Deus, isto é, a representação exata do Espírito Divino. A semelhança decorre da mesma natureza espiritual. Vejamos, amados irmãos, uma parte muito importante da parte espiritual. Quando nós estamos ainda no ventre de nossas mães, Deus já prepara um Espírito para dar para todos nós, vindo do reino dos céus, um Espírito puro, santificado,
para que nós possamos viver uma vida com a natureza divina. Mas muitas das vezes nós deixamos quantas vaidades tomar conta de nossa vida e vamos perdendo a semelhança de Deus, a imagem de Deus. E quando o homem ou a mulher deixa de ser a imagem de Deus, primeiramente ele perde o amor a Deus, e perdendo este amor ao nosso Pai eterno, ele deixa de obedecer às leis divinas. Ele deixa de acreditar nesta doutrina verdadeira, deixa de crer em Maria Santíssima, em Jesus, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. E em segundo lugar, ele deixa esfriar a sua fé na disciplina, deixando o corpo desta terra, esta matéria, tomar conta do Espírito que veio dos céus. Porque de lá viemos numa comunhão de Espírito com Deus 100% santificados. E deixamos de obedecer esta disciplina que tem um poder de nos qualificar, de nos tornar a natureza novamente de Deus. E quando, amados irmãos, o homem deixa de obedecer a Deus, ele perde o amor ao próximo. Ele perde o respeito ao seu irmão, os maltratando. Deixa tomar sobre si, amados irmãos, o orgulho das riquezas desta terra. E muitos se acham até mesmo porque têm as riquezas desta terra, que não precisam de ninguém, até mesmo do próprio Deus, porque tem dinheiro, tem saúde. Mas não te esquece que tudo isso é passageiro. Por isso que nós sempre devemos nos examinar o nosso espírito, se estamos distanciando de Deus, lá no nosso trabalho, diante a sociedade, em nosso lar. Você é mesmo um verdadeiro apostólico? Você é mesmo a imagem de Deus e a semelhança do nosso Criador? Tivemos um exemplo por 44 anos em nossas frentes aí, profeta Santo Irmão Aldo. A semelhança e a imagem de Deus, dando a nós uma lição de vida. Primeiramente, amar a Deus. Segundo Santo Irmão Aldo, com aquela humildade que não tinha fim, aquele amor, aquele respeito, aquele carinho por esta obra. Hoje nós vimos quantos irmãos que deixam de vir em nossas reuniões por coisinhas tão pequenas. Somente aqui poderemos encontrar Jesus. Somente aqui poderemos encontrar verdadeiramente o Consolador. Aqui é a casa do Consolador. Aqui é a casa do profeta Santo Irmão Aldo. E quantas vezes nós aqui estamos dispersos. Quantas vezes o Santo Irmão Aldo, professor apostólico, esteve aqui ao nosso lado, tentando colocar no nosso espírito a necessidade de obedecer, através de um pastor, através dos nossos irmãos do conselhos, trazendo para nós uma mensagem. Muitas das vezes serve para nós. Eu não vou prestar atenção no pastor, eu vou conversar com meu amigo. Prezados irmãos, nosso amigo se chama Jesus, carregou sobre seus ombros uma cruz tão pesada. A Santa Vó Rosa, por 16 anos à frente desta obra, quantas lutas, quantos sofrimentos para manter esta igreja forte. Profeta Santo Irmão Aldo, não temos nem palavras para expressar o que este santo de Deus fez por nós, carregando esta obra sobre os seus ombros, para nos fazer melhor, porque o Santo Irmão Aldo não tinha que provar nada a esta terra. Ele era santíssimo e se tornou ainda mais santo, mas por amor a cada um de nós. Por isso, ser a imagem e a semelhança de Deus, falar é muito fácil, mas eu quero ver você cumprir.
Não é somente aqui dentro dos templos, é lá na sociedade que o Santo Irmão Aldo quer que você seja a imagem de Deus. É ser um amigo verdadeiro, é cumprimentar o seu irmão. Muitas das vezes nós vimos quantos irmãos que cumprimentam um, o outro não. Que Deus estamos seguindo? O que o Santo Irmão Aldo ensinou para nós, quando estava nas grandes filas, ele nos ensinou sem distinção de pessoas, cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Muitas das vezes, amados irmãos, o irmão teve uma semana toda cheia de complicações, e ele quer te cumprimentar, e você corta a volta do Filho de Deus. Ser a imagem de Deus não é assim. Deus ama a todos. Nós vimos hoje aí a humanidade cheia de pecado. Mesmo assim Deus dá o sol para todos. Deus dá o ar para todos. A chuva, a água, a natureza está à disposição de todos. E Deus quer que nós sejamos assim, humildes, amorosos, dar oportunidades, ser uma verdadeira família em comunhão de espírito, e principalmente aqui dentro das nossas reuniões, no trabalho do coral, dos regentes, dos diáconos, dos pastores, sermos uma verdadeira família, sermos sim a imagem de Deus, mostrar para Deus que estamos unidos, em uma comunhão de espírito, levar avante esta obra da igreja apostólica, que é uma igreja verdadeira, vinda do reino dos céus. E disse assim: a semelhança decorre da mesma natureza espiritual. Deus é um ser e tem seu Espírito Santíssimo. Da mesma forma, no corpo humano habita um Espírito que é nascido dele, Deus. Deus é o Espírito primitivo, o Pai, e todos os homens espirituais nascidos dele são seus filhos. E sendo seus filhos, logicamente devem conservar-se da mesma natureza. Isto porque, se amarem o pecado, se tornam-se bastardos, separados dele, e se enchem de trevas. O homem verdadeiramente santificado, e consequentemente a imagem de Deus é, pois a representação dele na terra, sua maneira honrada e exemplar de viver, testifica esta verdade. Vejam, amados irmãos, para nós honrar o nosso Pai aqui nesta terra, devemos que ser 100%. Deus, Ele é tão bondoso, amados irmãos, num amor que nós não podemos nem imaginar. Ele dá este planeta, faz com tanto amor, tanto carinho. Quantas maldades fizeram pelos profetas lá do passado. Crucificaram seu próprio Filho Jesus. E Ele ainda mantém este amor fraterno por esta humanidade. Nos dá a Santa Voz Rosa, um Espírito de verdade que tem poder de transformar, de nos qualificar santos para o reino dos céus. E Deus vai muito mais além quando Ele nos dá o Santo Irmão Aldo, para viver entre nós um representante dos céus. Tivemos a oportunidade de tocar neste santo, de ouvir seus conselhos. E Deus pede somente em troca a sua obediência, a sua fidelidade, para que você seja mesmo um apostólico, em todos os momentos, não apostólicos de momentos, porque aqueles que fazem assim não irão para os céus, porque os céus, amados irmãos, é muito extraordinário. Nós não podemos nem imaginar a santidade que é lá nos céus. Tivemos aí em nossa frente o Santo Irmão Aldo. Já imaginou Jesus, Maria Santíssima? Deus é muito lindo, amados irmãos, nos céus. E Deus te pede somente em troca que você seja mesmo a imagem dele, que você brilhe neste mundo,
que você brilhe na escola, no trabalho, numa caminhada. Eu sempre digo em minhas reuniões, nós, homens, devemos mostrar ao mundo que é possível caminhar com calças compridas, em ordem na disciplina. As irmãs, mostrar às mulheres deste mundo que é possível caminhar com as vestes de Maria Santíssima. Isso é brilhar, isto é a semelhança de Deus. E Deus, amados irmãos, espera por cada um de nós, porque Ele nos escolheu. Não é nós que queremos estar aqui, foi Deus a quem chamou cada um de nós. E Ele espera que nós pregamos ao mundo com o nosso modo de viver. Por ser semelhante a Deus, também possui virtudes no seu espírito. Por esse motivo deve conservar-se santificado, praticando os ensinamentos da doutrina e da disciplina desta igreja apostólica, que honra e moraliza o ser humano sobre a graça santificadora do Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa e do Santo Pastor Irmão Aldo. Ora, o Espírito de Deus, através de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, ou de qualquer anjo deles, não ficaria na companhia e nem viria para ficar com pecadores, mas só pode estar com os santificados, porque estes testificam de Jesus e do Consolador. Por isso que o Divino Mestre assim falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Vejam, amados irmãos, palavras de Jesus. Se você ama mesmo Jesus, então demonstra a Jesus a sua fé, o seu amor, com a sua obediência. Por conseguinte, os que ficam neste caminho se santificam, se fortalecem e provam o seu amor a Deus. Purificam-se a si mesmo pela fé e obediência constantes, sendo amigos de Deus, pois que assim não lhe faltará a graça do Consolador e nem a unção do Espírito Santo do Pai. Na verdade, esta graça é unção, dão-lhes a sabedoria da obediência, uma vez que ninguém vence o pecado sozinho. Então, ao dizermos que se purificam a si mesmo pela fé e pela obediência, queremos que tenham a consciência do dever de filhos de Deus, de maneira que sejam perseverantes e fiéis, obedientes e confiantes. Dissera Jesus: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vejam, amados irmãos, quem de nós não quer ser amigo de Jesus? Mas tem que fazer o que Ele manda. Ele mandou a Santa Vó Rosa divulgar a todos nós o que Ele queria que nós fizéssemos nesta terra: obedecer a sua doutrina, obedecer essa disciplina que nós pastores sempre pregamos. O Santo Irmão Aldo pregou muito através do boletim. Povo apostólico, disciplina, se faz necessário obedecer, se queira vencer nesta terra, porque esta disciplina veio de Jesus. Então os que sentem este amor que os aproxima de Jesus, se esforcem para fazer a vontade dEle, sejam humildes e aceitem a orientação e a disciplina da Santa Vó Rosa. Prezados irmãos, quando diz sejam humildes, lembramos muito de Jesus, quando veio a esta terra. O autor da vida veio obedecer às leis do profeta Moisés. Vejam que humildade de Jesus, mostrando para nós que se faz necessário ser humilde para obedecer o reino dos céus. E muitos não querem obedecer, muitos até mesmo querem modificar, jamais irão conseguir. Porque aqui à frente desta igreja, amados irmãos, há um poder muito grande. Deus está no comando.
Está registrado em nosso evangelho quando o Santo Modo preparasse um povo, entregaria nas mãos de Deus, e ele governaria dos céus. E o Santo Modo já entregou esta igreja nas mãos de Deus. Ele está no comando. Esta igreja é muito forte, é muito poderosa, é um poder que nós não podemos nem imaginar, o poder que está sobre esta igreja. E a disciplina da Santa Vó Rosa, o Consolador, os ensinamentos do Santo Irmão Aldo, a fim de que se santificarem ainda mais, porém os que vivem afastados de Deus, mesmo aqueles que dizem crer e são obedientes, praticantes do pecado e da corrupção, já não são mais filhos de Deus. Por se entregarem ao pecado, começam a opor-se ao Deus vivo e prejudicam demais o seu reino, atrapalhando a salvação de almas. Daí dizer assim o apóstolo São Tiago: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vejam, amados irmãos, que palavras pesadas. Aqueles que praticam o pecado são inimigos de Deus, inimigos do Criador de tudo, dos céus e da terra. Prezados irmãos, a decisão está em suas mãos. Acatem. Neste ano que estamos começando, seja um apostólico melhor, verdadeiro, sincero, obediente, para serem amigos de Deus para toda a eternidade, para um dia chegar nos céus e poder abraçar Jesus, conhecer Maria Santíssima. Que bom abraçar a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo, e dizer para eles: obrigado, Santa Vó, obrigado, Santo Irmão Aldo, eu venci na terra por causa dos seus conselhos. E serão amigos eternamente de Jesus, terão um Pai perpétuo para todos sempre, nunca mais verão sofrimentos e maldades contra si. Sim, na verdade são inimigos de Deus, porque servem à desobediência e emprestam seu corpo à obra das trevas. Desse modo, por ignorância do assunto ou por incredulidade, lutam contra o Senhor. Esta verdade foi exposta por Jesus, quando disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, riquezas material. Sendo, pois, semelhante a Deus, o Espírito santificado do homem é imortal e vive para sempre. Embora se acabe o corpo humano, que é material, o Espírito dos filhos de Deus vivo continua a viver na glória celestial. Como disse Jesus: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Já pensou, amados irmãos, deixar este corpo e ver a glória do nosso Pai? Que maravilha! Ver o Santo Irmão Aldo com os braços abertos, te esperando para te levar para os céus. Será muito bom, amados irmãos, ou ver a face do inimigo de nossas almas, que é de lutas, de doenças, de sofrimentos. A decisão, amados irmãos, eu sempre digo, é de cada um de nós. Somente nós podemos fazer um exame em nossa vida. Lá em seu lar, no seu relento, você sozinho, se pergunte se você está sendo mesmo a imagem do nosso Deus. Se pergunte que futuro você quer para a sua alma. Se você quer mesmo entrar na glória celestial. E por serem feitos à imagem e à semelhança de Deus, e que na eternidade nos céus são iguais aos anjos. E assim ensinou Jesus, dizendo: porque já não podeis mais morrer, pois são iguais aos anjos,
e são filhos de Deus, e sendo filhos da ressurreição, isto porque nasceram do Espírito e receberam vida nova. Cristo fez esta promessa aos homens santos, vitoriosos, porque pregou a vida eterna e a semelhança existente entre os santos e o Criador. Portanto, todo santo recebe o nome de Deus, pois é nascido dele, e possui suas virtudes e qualidades, herdando a glória de viver para todos sempre com o Criador. Em uma unidade perfeita, e conforme seu galardão recebe o poder de Deus, para vir em seu nome e realizar sua obra. Daí ser igual aos anjos. O anjo do Senhor é, pois, a imagem perfeita de Deus. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo São Paulo também defende esta mesma doutrina, dizendo que toda a família de Deus, nos céus e na terra, toma o seu nome. Esta doutrina sobre o homem feito à imagem e à semelhança de Deus não foi conhecida por nós e do próprio Criador. Assim criou Deus os primeiros anjos, sendo Cristo o primogênito. Depois continuou a criação, fazendo todos os semelhantes uns aos outros. Vejam o que a criatura santificada e salva, que herda a vida eterna na região celestial, também é igual ao Pai, a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima, ao santo profeta irmão Aldo, e a todos os santos quanto à natureza divina do Espírito. Portanto, os salvos vivem, e muitos deles exercem atividades, servindo a Deus, a Jesus, ao Consolador e ao Santo Pastor. E não se deve esquecer de que nesta terra, qualquer ideia que contrarie esta verdade é herética e perigosa. Na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo padeceu por nós e nos fez participante de sua glória. Pois assim disse em oração ao Pai: Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Pela mesma razão escreveu o apóstolo São Paulo: o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Vejam, amados irmãos, que o nosso dever de obedecer, porque devemos ser todos iguais, é uma unidade de Espírito, para que possamos chegar nos céus unidos, como uma só família celestial, e reinar com nosso Deus para toda a eternidade. Ter um Pai perpétuo, ter uma mãe como Mãe Maria Santíssima, ao nosso lado para todos sempre, sem lutas, sem dificuldades. Por isso, amados irmãos, vale muito a pena ser amigos de Deus, ser amigos de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta irmão Aldo. Em Cristo, qualquer um que nele crê e lhe obedece em tudo, conforme a orientação do Espírito Consolador, pode ser perfeito e será eternamente santo, será sempre a semelhança e a imagem de Deus. Através desta fé, a Santa Vó Rosa viveu, creu e obedeceu plenamente a estes ensinos de Jesus, nosso Divino Mestre, até tornar-se no Consolador de sua promessa. Assim também é o Santo Irmão Aldo, que se uniu em espírito à Santa Vó Rosa, crendo e confiando nela, e a serviu nesta igreja apostólica com todo o amor, tornando-se o seu sucessor, nosso supremo pastor e profeta dos tempos do fim, o último profeta de Deus, a imagem e semelhança do Criador. Vejam, amados irmãos, que mensagem muito linda. Devemos seguir Jesus,
se queremos vencer nesta terra. Ele mesmo disse, amados irmãos, temos narração em um corinho do nosso inário: no mundo tereis aflições, aqui teremos muitas lutas, muitas dificuldades. Mas ele disse, mas eu venci e vós vencereis. Hoje nós temos Jesus à nossa frente, temos a Santa Vó Rosa, temos o Santo Irmão Aldo lá no seu trabalho. Quantas vezes este profeta de Deus esteve ali ao seu lado querendo conversar com você, mas muitas das vezes você, num problema tão grande, esquece de falar com o Santo Irmão Aldo. Ele tem tanto para te dar, para te orientar. Devemos buscar sempre em orações. Jesus, amados irmãos, quando esteve nesta terra, usou muito desta arma, o poder da oração. Tudo que ele ia fazer, ele orava a Deus, buscando sabedoria no Espírito Santo do Pai. E nós devemos fazer assim. Quando amanhece o dia, converse com Deus. Meu Deus, me dê um bom dia. Obrigado por esse dia maravilhoso, pelo sol, pelo calor que esse sol irá trazer para aquecer este planeta. Santo Irmão Aldo, me ajude no decorrer do meu trabalho, no dia. Ajude minha família, meus irmãos que eu não conheço, aos enfermos. Quantas vezes, amados irmãos, oram e não lembram das pessoas enfermas em hospitais, dos velhinhos nos asilos. Pessoas tão bondosas que foram ali deixadas pelos seus filhos. Devemos orar por eles também, orar pelos nossos inimigos. Jesus ensinou assim para nós, orar por eles, pela fraqueza deles. Quantas vezes lá no seu trabalho você tem um inimigo que quer tanto maltratar você? Ore por ele. Hoje estamos diante de uma reunião de oração, iremos falar com o Espírito Santo de Deus. Expresse a Deus as suas dificuldades. Peça a Deus que você seja mais obediente e consagrado. Não perca, amados irmãos, esta oportunidade. Os nossos ouvintes via internet também, logo mais teremos alguns minutos para falar com Deus. O Espírito Santo de Deus também é voltado aos senhores. Aí em seus lares também, se ficarem em reverência, Deus irá ouvir as suas petições. E eu desde já o convido aos senhores que assim que puderem, não somente ouvem nós via internet, mas sejam presentes nas nossas reuniões, porque aqui é a casa de Deus, aqui há um poder muito grande, onde nós temos a presença de santos e anjos, é uma virtude vinda do reino dos céus. Amém. Prezados irmãos, neste momento iremos passar para a parte da oração, para que nós possamos falar com Deus, expressar a Ele as nossas gratidões e pedir também para que Deus faça nós mais forte nesta terra. Eu convido a igreja para que se coloque em pé, para que possamos cantar o corinho de número 83, Hora Santa de Oração. Celeste,
Amém. Todos têm a oportunidade de falar com Deus. Vamos fazer assim. Amém. Vamos cantar, amados irmãos, Louvor aos Céus, de número 120. Amém. Chegamos ao termo, amados irmãos, de nossa reunião de oração. Eu agradeço a todos aqui presentes, nossos irmãos coristas, regentes, pelas vossas atividades realizadas nesta oportunidade. Aos nossos membros, o Santo Irmão Aldo sempre dizia para nós, sempre diz, que a sua presença enfeita as nossas reuniões. Em nome do Santo Irmão Aldo, muito obrigado pela sua presença. Os nossos diáconos, diaconisas, pastores aqui presentes que auxiliaram esta reunião. Em nome do Consolador, muito obrigado a todos vocês. Agradeço aos nossos internautas que esteve conectado conosco, aceitando em seus lares um pedacinho do reino dos céus. Porque esta igreja, amados irmãos, ela é do reino dos céus. Pode ter certeza, Jesus está aqui nos abençoando. E da minha parte, amados irmãos, foi um prazer inenarrável estar aqui presente de todos vocês. Foi um presente dos céus estar aqui nesta oportunidade. Amém. Em sentido de reverência, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santíssimo nome, ó Deus do amor e da misericórdia. E exaltado seja para toda a eternidade o teu divino Espírito Santo, um Espírito que tem um amor verdadeiro, ó Deus, por nós, provando quando enviou o próprio Jesus a esta terra. Embora sabendo que Jesus sofreria tanto, mas enviou por amor a cada um de nós. Por isso, gratidão, ó Deus, é muito pouco expressar ao Senhor. Por tudo que o Senhor fez por nós, por este amor imenso, por nos ter dado a Santa Voz Rosa, um Espírito de verdade que nos qualifica, que nos qualificou para o reino dos céus. De nos ter dado o Santo Irmão Aldo, um santo tão completo, cheio de qualidades e de virtudes do Senhor, ó Deus. Foi nesta terra a sua imagem e a sua semelhança, provando diante de nós que era assim preparado pelo Senhor, ó Deus. Por isso, muito obrigado ao Senhor para toda a eternidade. E neste momento, ao Divino Mestre Jesus, juntamente com a Mãe Maria Santíssima, eu rogo aos Senhores misericórdia aquelas pessoas que vivem dias tão difíceis nesta terra, dias de sofrimento, com fome, países vivendo dias de misérias
que não têm o que comer, ó Jesus. Tenha misericórdia deles, Jesus. São nossos irmãos, são filhos de Deus, embora não conheçam a tua igreja, mas muitos ali são bondosos de corações, crianças passando fome, Jesus. Tenha misericórdia e ampara eles também. E te peço, Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, para esses pedidos colocados aqui nessa caixa de oração. Eu, como pastor da tua Santa Igreja, Santa Vó, eu não sei o que teus filhos estão pedindo, nem o merecimento deles, mas fé eles têm, porque escreveram os seus nomes em pequenos papéis e colocaram aqui nesta caixa de oração, em busca de uma cura para a sua vida, para a sua saúde, em busca de paz para o seu lar, para o seu casamento, em busca de amor e de carinho e de paz na sua própria alma. E que a Senhora Santa Vó possa derramar sobre eles as bênçãos que eles tanto procuram. E neste momento, ó Santo e Profeta irmão Aldo, abençoa os nossos internautas, nossos irmãos caminhoneiros que circulam por estes países, levando o alimento a todos nós, fazendo este país circular, ter vida. Que o Senhor os guarde nessas estradas, nessas rodovias tão graves. E te peço também, Santo Irmão Aldo, que o Senhor sempre dizia para nós que amava tantos velhinhos. Vá aos asilos, leva a paz, a harmonia, a alegria. E te peço também, Santo Irmão Aldo, aos nossos irmãos com mais idades, que têm tanta dificuldade para vir assistir uma reunião, que o Senhor possa ampará-los lá em seus lares, dando a eles muita saúde para este corpo material, e sempre revivendo e renovando a alma, o espírito, porque para isso que importa para Deus é sermos vivos e revividos de espírito. E neste momento santo e querido irmão Aldo, Santa Vó Rosa, despeça dos teus filhos dessa congregação, que o Senhor leva-os de volta com segurança aos seus lares, que dê eles uma boa noite, um bom regresso, e amanhã um bom dia de trabalho, um bom dia com a sua vida material, que o Senhor e a Senhora Santa Vó possam viver sempre ao lado deles. E neste momento, ó queridos irmãos, presente os nossos internautas, recebam as bênçãos do nosso eterno Pai, nosso Pai verdadeiro, as bênçãos do Divino Espírito Santo, de Maria Santíssima, de Jesus nosso Salvador, as bênçãos da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, as bênçãos do Santo Profeta e irmão Aldo, e de todos os santos que compõem a corte celestial em suas vidas. Amém.